Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, gente, eu sou a Maria Ângela Brandão e o tema hoje do guideline e nosso tema de discussão são complicações gastrointestinais na criança com deficiência neurológica, complicações gastrointestinais e nutricionais. Esse guideline ele é da ESPGHAN, a Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Patologia e Nutrição Pediátrica, e ele buscou avaliar a avaliação e o tratamento das condições, das complicações gastroenterológicas e nutricionais das crianças com comprometimento neurológico. Colocar o contexto aqui desse guideline, né, é uma revisão que abrangeu de 1980 a 2015 e que foi feita a partir do Medline. E é importante a gente colocar que os problemas gastrointestinais, eles são frequentes em crianças com comprometimento neurológico. E eles devem sempre ser considerados junto com a avaliação do estado nutricional. O comprometimento neurológico, ele pode afetar também o sistema gastrointestinal, principalmente a função motora e a motilidade. A disfagia em crianças com comprometimento neurológico, ela se apresenta com dificuldade de alimentação, um tempo prolongado de alimentação, uma consequente desnutrição e também história de pneumonia por aspiração. A desmotilidade, a hipotonia e a falta de deambulação, elas podem contribuir para a constipação, para a doença do refluxo, e a avaliação nutricional regular é essencial. E ela vai identificar sinais e sintomas que estão relacionados à desnutrição. Uma das mais importantes e cruciais decisões no manejo da criança com comprometimento nutricional é quando a gente deve usar os métodos não orais, ou seja, a alimentação por sonda nasogástrica ou então gastrostomia, para que a gente consiga atingir uma nutrição adequada. Até o momento, embora a gente conheça bastante a morbidade dos problemas nutricionais e gastrointestinais da criança com comprometimento neurológico, e a gente sabe também que precisa bastante, tem uma necessidade grande de um acompanhamento multidisciplinar cuidadoso, não havia recomendações disponíveis sobre o tratamento gastrointestinal e nutricional de crianças e lactentes. E da mesma forma, falta também uma abordagem sistemática do cuidado desses pacientes durante a transição da vida adulta. Então, nesse consenso, foi considerado as crianças com comprometimento neurológico um grupo heterogêneo de distúrbios que vão se relacionar principalmente com o sistema nervoso central. E é composto então por cérebro, medula espinhal e vai afetar a fala, as habilidades motoras, a visão, a memória, a função muscular, as habilidades de aprendizado e também um subgrupo que é o da paralisia cerebral. E a paralisia cerebral é definido como um grupo que sofreu distúrbios que são permanentes e que causam limitação da atividade, mas eles não são progressivos, eles ocorreram no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil. E tudo isso está muito relacionado com uma questão da qualidade de vida, tanto dos pacientes que têm a paralisia cerebral e principalmente dos seus cuidadores. Saindo um pouquinho do guideline e vindo para a nossa experiência, a gente publicou agora no início do ano esse artigo que fala da qualidade de vida dos cuidadores, dos pacientes que têm paralisia cerebral e têm uso de gastrostomia. E o que a gente observa é que realmente a qualidade de vida desses cuidadores é muito comprometida. Então, todos esses cuidados que envolvem
o paciente com paralisia cerebral, o paciente com comprometimento neurológico, vai resultar numa melhora da qualidade de vida, pelo menos a intenção é sempre essa, e também uma melhor qualidade de vida não só do paciente, mas também dos cuidadores. E as recomendações, então, que foram tiradas desse documento falam sobre como avaliar a nutrição, né? Então, através de antropometria, de composição corporal, da avaliação óssea e também de avaliação laboratorial. A avaliação nutricional e as intervenções, elas são muito desafiadoras, né, para os médicos, mas elas devem ser parte de um cuidado integral e também de reabilitação da criança. Porque o objetivo não é só ganhar peso, ganhar estatura, mas também assegurar uma melhor capacidade tanto fisiológica quanto funcional. Os problemas nutricionais, eles surgem por uma grande variedade de causas e por isso você tem a necessidade de uma ou mais intervenções, seja aí de posicionamento, seja de reabilitação, seja de modificação da dieta, seja do uso de drogas. Então, o que precisa? Precisa de uma abordagem que seja multidisciplinar, porque a gente precisa incluir terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, precisa incluir fono, que faz um papel super importante, médico, enfermeira. E a avaliação antropométrica, normalmente a gente usa para avaliar o crescimento, o peso e estatura. Mas nas crianças com comprometimento neurológico, essa avaliação do crescimento e desenvolvimento ela é mais desafiadora porque não há referências específicas. E muitas vezes a própria medição do peso é mais complicada. A gente pode fazer essa medição por balança que vai com cadeira de rodas, por balança que senta, ou mesmo por balança que issa o paciente. E você pode usar esses recursos e muitas vezes também você não consegue medir a criança, então você pode fazer o uso do estadiômetro e quando a altura ela não pode ser medida, você pode usar a altura do joelho ou a altura tibial. É importante também lembrar que a redução da massa muscular, ela pode não necessariamente refletir a desnutrição e a imobilidade, mas ela pode ser secundária a uma doença neurológica ou mesmo a miopatia. Por isso, é muito importante fazer essa avaliação da nutrição de uma forma bem individualizada e bem mesmo pormenorizada também. E aí entra também as pregas cutâneas ou dobras cutâneas e a circunferência dos membros. A gente pode medir então a circunferência do braço médio, a circunferência da superior da perna, a circunferência da panturrilha. E isso é fácil de fazer, é só pegar uma fita que não seja extensível. O problema é que os resultados eles carecem de informações específicas, porque essas medidas elas compreendem ossos, músculos e massa gorda. E além disso, a gordura corporal ela pode ser estimada pelo uso das dobras cutâneas, que são feitas pelo adipômetro. Esse adipômetro, né, fazendo a avaliação da gordura do braço e das áreas musculares a partir da dobra cutânea do tríceps e da circunferência do braço, a gente pode calcular por várias equações. Em comparação, então, com o IMC, o Índice de Massa Corporal, as medidas das dobras cutâneas, elas são uma medida mais direta da gordura corporal. Mas a interpretação também pode ter algum problema, porque as crianças que têm comprometimento neurológico, elas tendem a armazenar a gordura mais no abdômen do que nos membros, do que perifericamente. E, em geral, não existe uma definição única e universalmente aceita de desnutrição para essas crianças, mas o que a gente tem são os critérios baseados em altura e idade e também para a altura de IMC que a gente pode usar. Elas têm muitos fatores relacionados às doenças que contribuem para a desnutrição e assim como pode ter aumento do gasto de energia, inflamação, diminuição da ingesta. E além disso, as crianças que têm comprometimento neurológico nem têm critério rígido para definir a desnutrição.
porque a gente tem uma complexidade muito grande dos casos e uma variabilidade clínica entre os pacientes. Então, o que recomenda no guideline é fazer a composição corporal por absorciometria por raio-x do energética, que é o DEXA, que é considerado então o padrão ouro para avaliar a avaliação corporal, e a bioimpedância parece que também é um método bastante promissor. Mas como nem todo lugar tem o DEXA para fazer, o ideal é que você acompanhe esse paciente para conseguir fazer uma avaliação adequada. Para avaliação óssea, a gente sabe que a baixa densidade mineral óssea que pode acompanhar esses pacientes tem uma incidência anual de fraturas, quando a densidade é baixa, de 4%. E o que é significativo para a baixa densidade mineral óssea? A limitação da deambulação, as dificuldades de alimentação, o fato de já ter fratura prévia, o uso de anticonvulsivante e uma menor massa gorda. E o DEXA também, ele pode fazer a avaliação da densidade mineral óssea, mas ele é limitado mais à coluna lombar e ao quadril. E quanto aos exames laboratoriais, a gente tem os exames que são bem gerais, que checam a função renal, ureia, creatinina, a glicose, o hemograma, os que checam também os eletrólitos, cálcio, magnésio, fosfato, albumina, as enzimas hepáticas, as vitaminas, o PTH e o zinco. E é importante a gente estar atento, apesar dos exames, se eles vierem normais, a um ou mais sinais de desnutrição. Então, a gente pensa que os sinais físicos de subnutrição seriam problemas relacionados à pele, escara de decúbito, má circulação periférica, e por isso a ESPGHAN recomenda o uso da antropometria e o acompanhamento do peso, do crescimento, da massa gorda, para monitorar o estado nutricional dessas crianças. E quando o Z-score de peso é abaixo de 2, do percentil menos 2 para a idade, a espessura da dobra cutânea do tríplice é menor que o percentil 10 para a idade para o sexo, a gordura ou área muscular do braço é menor do que o percentil 10, ou você tem um peso que é oscilante, ou então a falta de crescimento. Por isso é muito importante avaliar em que época do crescimento, em que fase do crescimento essa criança está. A gente tem então, para tentar ajudar, as DRIs, que é a taxa da ingestão dietética. Eles são usados para estimar as necessidades calóricas. Eles se baseiam nas necessidades de crianças saudáveis. Então, qual que é o risco? O risco é superestimar as necessidades calóricas das crianças com comprometimento neurológico, mesmo quando a gente não utiliza o coeficiente de atividade física ou o nível de atividade física. E essas fórmulas, então, elas são apenas um ponto de partida, porque como o guideline diz, é muito importante você fazer a intervenção dietética e acompanhar esse paciente e reavaliar. Então, você pode usar qualquer uma dessas fórmulas que estão aqui, mas o fato é que para aquele paciente vai valer o que você acompanhar para ele. E a gente então tem esse cuidado de superestimar as necessidades da energia, 10 a 15% dos casos que usam alimentação integral estão superestimados, aí a criança pode ficar obesa, ou com excesso de massa gorda. E o que a gente tem que avaliar individualmente é qual é a mobilidade dessa criança. É diferente uma criança que está numa cadeira de rodas e de outra criança que faz o maior esforço para conseguir andar. O tônus muscular, o nível de atividade, se o metabolismo dessa criança está alterado e também o crescimento. E quais seriam, então, as indicações de alimentação que não fossem orais? Por sonda, Quando você tem ganho de peso insuficiente ou o peso está estagnado, quando você tem uma gordura corporal, um baixo peso em relação à altura ou então ao comprimento, A alimentação oral prolongada ou estressante, isso é uma coisa que compromete muito a qualidade de vida do cuidador e da criança também. As infecções pulmonares recorrentes, e avaliar o risco de aspiração. E a recusa alimentar que não responde, então, ao suporte nutricional que não seja invasivo.
As estratégias, então, é considerar o tempo de alimentação excessivo quando ele é superior a 4 a 6 horas. E instaurar, então, o uso de uma dieta padrão polimérica, que é 1 caloria por ml, e pode acrescentar, então, polímeros de glicose e TCM. Lembrando que aqui no Brasil, a maior parte das dietas padrão não vem com fibra, né? Principalmente as que são mais acessíveis. Os desnutridos graves podem fazer uso de 2 a 2,4 gramas de proteína por quilo por dia e aumentar em 20% o aporte calórico. E se a criança tem menos que 1 ano de idade, você pode usar as fórmulas. É importante ter bastante cuidado, então, com essa questão das dietas não terem fibras, né? Aqui no Brasil, há muito uso também de preparado caseiro. E uma das preocupações é a contaminação. Mas isso, ela pode ocorrer mesmo com o uso das fórmulas comerciais. Não é porque usa um preparado caseiro que vai contaminar. Se tiver também usando uma fórmula comercial e não tiver um cuidado adequado, também pode contaminar. Porque os sistemas fechados, eles sim, são projetados para limitar o manuseio. Mas, se naquele ambiente não tiver uma maneira de preparação adequada ou pouca atenção à higiene durante o manuseio, o risco de contaminação pode ocorrer. E qual que então seriam as indicações da sonda nasogástrica ou da gastrostomia? Não tem uma definição disso em criança, mas o guideline traz essa revisão da Cochrane em adultos, que fala que a gastrostomia seria superior, porque ela tem uma menor probabilidade de falha, causa menos desconforto e é mais conveniente. Só o fato dela não estar no rosto da pessoa, ela já interfere menos nas atividades sociais. E nesse estudo mostrou que as taxas de mortalidade e os eventos adversos, usando a sonda nasogástrica ou a gastrostomia, elas não são diferentes. De criança, tem um estudo de coorte prospectivo que acompanhou as crianças após a colocação da gastrostomia. E mostrou o seguinte, que aumenta substancialmente o peso, melhora a saúde e reduz significativamente o tempo de alimentação. E não aumentou o número de infecções respiratórias. E a sonda jejunal, qual seria a indicação, né? Seria naqueles que a alimentação intragástrica ela é contraindicada, quando você tem um distúrbio grave da motilidade gástrica ou é uma doença do refluxo que não é passível de cirurgia. E a sonda jejunal você teria 3 formas de colocá-la: um tubo nasojejunal, um tubo jejunal introduzido através da gastrostomia e também a cirurgia de gastrostomia transcutânea. A disfagia, ela sempre tem que ser avaliada, né? Agora entrando nas complicações gastrointestinais, que a gente costuma ter muita preocupação mesmo, né? A disfagia, ela ocorre em crianças que ela tem disfunção e elas podem apresentar cialorreia, tosse, aquela voz gorgolejante, aquilo que os fonoaudiólogos chamam de choro molhado, o engasgo, a alteração de apetite, a dificuldade de alimentação e também o tempo de nutrição muito prolongado. Muitos desses sintomas eles estão associados a uma disfunção orofaríngea da fase da deglutição e normalmente as crianças que são mais acometidas, essa disfagia é mais prevalente e tem um pior prognóstico com mais chance de aspiração. E o que deve fazer nos casos que o diagnóstico de disfagia, né, pode ser chamado também de disfunção orofaríngea, ele coloca os 2 termos como corretos lá no guideline. Você deve otimizar a ingestão, né? Principalmente naqueles casos que têm resistência em aceitar alimentos por via oral. Aqueles que têm uma falta de energia e não conseguem fazer, só de comer é um trabalho que eles já não conseguem fazer por conta da própria desnutrição. Naqueles que têm deficiências motoras orais, que não vão conseguir adquirir a habilidade necessária para a ingestão. E aí podem ser feitos vários métodos que as fonoaudiólogas conhecem muito bem e que são muito competentes para fazer, para tentar melhorar tudo isso. Mas no guideline fala o seguinte, que na revisão da Cochrane, que eles levantaram para esse guideline, que as crianças que têm a disfunção orofaríngea só tem
3 estudos clínicos randomizados ou quase randomizados para avaliar a eficácia dessas intervenções, mas que não há ainda uma evidência que tenha alta qualidade para ter resultado conclusivo e que precisa de mais estudos para avaliar as terapias motor-orais, que isso vai ter que ser necessário em maior escala para tirar conclusões que sejam mais que tenham mais evidência mesmo. Mas as recomendações para as disfagias são sempre pesquisar a disfunção orofaríngea e na suspeita de uma deglutição anormal, recomendo então a videofluoroscopia, sempre fazer o acompanhamento com o fonoaudiológico, usar espessantes, sempre monitorar o peso e a altura e lembrar que aqueles que têm um grau de disfunção motora maior são os que provavelmente são mais sujeitos a ter a disfunção orofaríngea. O refluxo gastroesofágico, né, que está sempre em todas as faixas etárias e todas as pessoas têm muita com frequência. Quando é das crianças que têm o comprometimento neurológico, alguns autores colocam uma incidência de até 70%, né? E como as crianças às vezes são muito frágeis, você tem muita dificuldade para investigar, o uso do inibidor de bomba de próton pode ser recomendado fazendo um acompanhamento clínico. Então, uma criança que tem um pulmão muito comprometido para fazer uma endoscopia acaba sendo um fator de risco. Então, muitas vezes você já pode, na suspeita e pela incidência alta, entrar com o inibidor de bomba de próton e fazer endoscopia quando você suspeita de algum envolvimento esofágico ou para descartar uma outra causa de esofagite ou para diagnosticar e monitorizar o esôfago de Barrett. Na investigação do refluxo, eles colocam que a pH-metria é um método válido, mas colocam como o padrão a impedância e o pH. A cintilografia, o seu papel seria para fazer diagnóstico de aspiração pulmonar, mas não de refluxo. E naqueles pacientes que têm uma estase gástrica persistente, que tem vômito, é muito importante fazer o exame contrastado ou o ultrassom abdominal para excluir obstrução intestinal. A recomendação, então, para o refluxo gastroesofágico é modificar a dieta oral, usar espessante, né? Eles fazer o espessamento, colocam pectina como um dos mais recomendados, fazer também uso de fórmulas que tenham mais soro do leite do que caseína, usar o inibidor de bomba como um tratamento de primeira escolha, assim como não está indicado o uso de procinético para as crianças que não tenham que não tenham comprometimento neurológico, também não está indicado para essas crianças, a não ser que você tenha um refluxo que está muito pouco controlado, você tem muita dificuldade. Mas a priori seria não usar os procinéticos pela falta de eficácia e pelos efeitos colaterais. E sempre reavaliar a terapia a longo prazo. A constipação também é mais frequente e, assim como na disfagia, ela também tem uma maior incidência quanto maior o grau de disfunção motora. É sempre importante fazer uma avaliação, pelo menos uma vez, um toque retal, avaliar a sensação perianal, o tônus, o tamanho do reto, a quantidade, a consistência das fezes, a localização. Sempre a gente tem que estar atento porque ela também é muito frequente. E mais de 50% das crianças que têm comprometimento neurológico vão usar cronicamente laxante, mas eles também são menos responsivos. Além disso, a ingestão de fibra e água é inadequada na maior parte dos casos. É citado nesse guideline que você faz um alívio da constipação e uma redução do uso de laxantes, aumentando a ingesta de fibra. Lembrando que a ingesta de fibra é a idade mais 5, mas aqui eles colocam de 17 a 21 gramas por dia. Isso pode então melhorar, mas também pode causar intolerância, né, como flatulência, distensão abdominal. E a recomendação então seria para os laxantes osmóticos, a lactulose na dose de 1 a 2 ml por quilo por dia, ou o polietileno glicol na dose de 0,8 gramas por quilo por dia.
Então, resumindo aí, né, sendo bem ambicioso, querer resumir o guideline, a gente tem que fazer uma avaliação multidisciplinar, levando em conta o peso, a estatura, a prega tricipital, fazer uma história alimentar muito bem adequada, inclusive a duração da alimentação, né, do tempo que é gasto da alimentação, avaliar a função motor oral e se a nutrição está adequada e ela é segura, fazer uma reavaliação que pode ser anual ou se houver alguma piora. Já a nutrição que é adequada, mas não é segura, deve-se recomendar as estratégias de consistência e posicionamento, e se ainda assim ela não é segura, fazer o uso da sonda nasogástrica, né, ou do tubo, né, usar a sonda. Se a nutrição ela é inadequada, mas ela é segura, pode tentar melhorar a ingesta. Se ainda assim a nutrição é inadequada, também vai ser recomendado o uso de sonda. Se a nutrição é inadequada e não é segura, também resulta no uso de sonda, e essa sonda ela pode ser para complementar ou ser exclusiva, se for segura ou não segura. Pode ter também a presença do refluxo, e nos casos que não são controlados, pode ser tentado controlar com a dieta e com o uso dos inibidores, e nos casos não controlados, está indicado fazer a gastrostomia com a funduplicatura, ou nos casos de estase gástrica que não tenha outra obstrução, fazer a jejunostomia. É muito importante, e a recomendação frisa bastante isso, que é importante envolver os cuidadores na discussão, mas não fazer o procedimento anti-refluxo de rotina, porque ele pode estar associado a uma morbidade significativa e uma alta taxa de falha. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!